são de 17 perguntinhas básicas, que eu acho que assim, o passarinho me contou que englobam todos os nossos, ou parte dos nossos assuntos, tá? Então vamos lá. Ó, pode ir copiando aí que ajuda vocês a repensando. Okay, what did Dr. Everett learn from his experience living among the Pirahã people? Why is his research important? And how do Everett and Chomsky see language? What did Dr. Everett learn from his experience living among the Pirahã people? Why is his research important? And how do Everett and Chomsky see language? Aqui estão perguntas que englobam os dois textos que nós lemos, a revista e aquele trechinho do livro do professor Everett. Ok? Ok? Esse daqui do vídeo. Se alguém por acaso não viu o vídeo, eu tenho ele aqui no meu pendrive. Se quiser, professor, eu volto. Você voltou um pouquinho no slide anterior, por favor? Ok. Já tá no site, viu, Leitor? Tá? Já está no meu site. Não, o vídeo não, porque o vídeo é muito grande. O vídeo está no meu pendrive. Number 4. How's it like to be a linguist? What is an endangered language? How does a linguist describe a language? And why is it important to preserve languages? Na primeira, como é ser um linguista, né? Quais são as coisas que o linguista faz? Na quinta, as línguas que correm o risco de ser extintas. Na sexta, como ele faz o processo de descrição da língua. E por que é importante preservar as línguas?
Final de campeonato, você vai trocar. What is the difference between língua and linguagem? Number 9. Can we say that bees have a language similar to human language? Lembrem-se da história das abelhinhas. In English, when parents are talking to children about sex, they say, come here, I'm going to tell you about the birds and the bees. Number 10. What are descriptive and normative grammars? What would the traditional grammarian and a linguist say about the statement, I ain't got no money? Yes. Okay?
Define linguistics. Explain the following terms: phonetics, phonology, morphology, semantics, and syntax. Study the English language in a synchronic and in a diachronic way or manner. Then, 3 statements and 3 choices. The speaker's collective knowledge about the English language. Whenever I say something in English, the individual's knowledge about the English language. So, one of these concepts is equivalent to one of these. Saussure Pahol's speech, or Pahol's speech, and Chomsky's performance, Chomsky's competence, and Saussure's langue or language. To say something. Other to say. Pronunciado.
diferença entre estudar a língua inglesa de maneira sincrônica e de maneira diacrônica. O conhecimento coletivo do falante sobre a língua, a ideia do Saussure de fala e do Chomsky de performance. Quando eu pronuncio, quando eu digo alguma coisa, então, quer dizer, eu não estou pensando no processo mental, estou pensando na palavra falada. A ideia da competência do Chomsky, o conhecimento individual sobre a língua e o conceito de língua do Saussure. Ok? How would you define sign, signified, and signifier? Signo, significado, significante. É a sua estreia no curso, tá? Why does Saussure say that the sign is arbitrary? Mutable and immutable at the same time.
vários tópicos, tá? Tem vários tópicos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a prova com consulta. Só que, se for com consulta, a minha correção é muito mais rigorosa, lógico. Tá? Então, vocês decidem. Para mim, tanto faz. Com consulta ou sem consulta. Eu vou fazer a revisão, vocês vão pensando. Vamos lá. Trás para frente, tá? Vamos fazer de trás para frente. Signo, significado, significante. O que é esse conceito? Vocês não vão deixar falando sozinho. O signo é o conjunto dos dois. Tá? Então é um conjuntinho. Então sempre que falar de signo é a coisa inteira. Tá? Oi? Como se fosse um símbolo no seu cérebro. Tá? Aí ele vai ter um conceito. Você vai ter o conceito da palavra. O que significa? É o significado dessa palavra. Ok? E o significante, você tem o conjunto do som e a imagem no seu cérebro. A imagem é... Tem uns outros trabalhos que eles acrescentam até imagem mesmo, mas eles falam de imagem acústica. É como que essa palavra está gravada, o som está gravado na sua mente. Não, o significado é o sentido. O significante que é a imagem. A imagem do som. O som, o significante. Ok? Tudo bem? Senhoras e senhores, se vocês me perguntarem, eu vou tocando. Então vamos lá. Por que essa relação do signo é arbitrária? Porque não tem regras. Não tem regras, não tem uma relação direta. Foi imposto pelos próprios falantes. Tá? Funciona dentro do sistema linguístico específico de uma língua. O Saussure sempre via a língua como um sistema. Então, funciona dentro desse sistema. Saber por que a mesa se chama mesa, porque é assim, né? Okay? Então, a relação é arbitrária. Eu estou cobrindo só a casquinha, dá para vocês explicarem muito mais aí. Essa daqui pegou muita gente na outra prova. Como que o signo pode ser mutável e imutável? Isso. Então, ele é imutável, porque senão a gente não conseguiria falar a língua. Estaria sempre... não entender, porque estaria sempre mudando. Mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, as pessoas mudam. Aliás, vocês já estão muito velhos para mudar a língua. Quem muda a língua é normalmente criança. Tá? Então, vocês já estão muito velhos para mudar a língua. Então, verdade.
mais ou menos até os 15, 16 muda a língua, depois não muda mais. Então, você já está muito velho para mudar a língua. Então, a molecada que vem, as gerações... Oi? A geração que vem chegando vai mudando a língua e aí você tem esse caráter mutável. Tá? Então parece contraditório, porque uma coisa, como que você pode ter uma coisa que é fixa, mas ao mesmo tempo é móvel? Ela muda porque as pessoas mudam, mas é o grupo, não é uma pessoa individual. Ela tem uma estrutura fixa, ela tem um grupo de falantes, ela tem todo um sistema que sustenta. Você está falando da língua, por exemplo, da mudança da língua portuguesa ou da mudança de língua mesmo? Estou falando da mudança da língua portuguesa. Da língua portuguesa, da língua inglesa, dos sistemas linguísticos. Quando você fala de mudança de língua, você tem um outro termo técnico, a gente chama em português de alternância de código, ou se não, code switch. Um dos colegas aqui vai falar sobre code switch. Ok? Dúvidas? Se não for uma pessoa, mas se ela tiver grande relevância, ela pode mudar? Eu acho que ela pode modificar algumas palavras, mas ela não consegue modificar o sistema inteiro. A não ser que você imagine, por exemplo, se uma pessoa baixar o decreto e falar, a partir de amanhã não se fala mais isso, aí é possível. Mas essas mudanças protocolares, essas mudanças feitas à base da força normalmente não funcionam, porque os falantes subvertem, e eles acabam subvertendo o que as pessoas falam e aí veja-se no Brasil que nós tivemos o caso do Aldo Ribeiro, que quis evitar estrangeirismos, funcionou em nada. Ele queria que não se falasse mais sites, se falasse sítio, não se falasse mais online, se falasse em linha, que não se falasse mais, sei lá, um monte de palavras em inglês que a gente usa, mas não funcionou. Nesse caso, hipoteticamente sim. Em Singapura, o governo ele proíbe, ele tenta proibir as pessoas porque eles misturam o inglês, né, que eles têm o inglês como segunda língua nativa, com a língua local. Então eles misturam inglês, formam uma palavra, metade inglês e metade a língua deles, né? Então ele tenta proibir, ou eles falam só inglês, ou eles falam mais interessantíssimo que esse Singapura tentou não, né? Teve um caso bem sucedido de fazer com que todo mundo falasse inglês, né? Só que agora o inglês deles está sendo subvertido de tal forma que ele já não é tão fácil de entender. Eu já ouvi algumas conversas é engraçado. É uma mistura lá, não é? Bem inglês tranquilo, não dá para você entender o que os caras falam. Tudo bem? Dúvidas? Questões? Pensem, olhem, meditem. Imaginem você escrevendo isso na prova. Isso. Une-se com o Buda. Isso. Ok? Ó, você fazer um estudo sincrônico e diacrônico, tá? A linguística moderna se preocupa com o estudo sincrônico. Tá? O estudo diacrônico tentava explicar as mudanças na língua, tentava explicar o que estava acontecendo na língua a partir de uma visão histórica. Então, no caso do português, seria o caso de você pegar as origens, a interação com o latim, a interação com todas as línguas que existiam na Península Ibérica, etc., para explicar a situação do português hoje. Essa seria uma visão diacrônica. Tá? Uma visão sincrônica
é você pegar um determinado período e você estudar a língua como um sistema, como a língua está operando naquele momento. Tem que ser só um período ou tem que ser o período atual? Só um período, não precisa nem ser o período atual. Por exemplo, eu posso fazer um estudo sincrônico do inglês utilizado pelo Shakespeare. Tá? Eu foco naquele momento e estudo o sistema dentro daquele momento. Tá? Mas eu não vou fazer nenhuma explicação histórica, eu não vou fazer. Eu vejo como a língua está naquele momento. Tá? Então o sincrônico é sempre focado no momento. O diacrônico é sempre uma visão histórica. Diacrônico seria o português, por exemplo, falado pelo Machado de Assis, né? Estudar o português da época escrita do Machado de Assis. Eu posso fazer um estudo sincrônico. Eu posso fazer um estudo, posso fazer um levantamento de quantas palavras o Machado de Assis utilizava. Eu não sei, deixa eu lembrar agora quem que era a autora. Eu vi um estudo interessante outro dia. Agatha Christie. Eu não sei se vocês já leram Agatha Christie, né? Se vocês pegarem os últimos livros da Agatha Christie, ela estava com Alzheimer. Ela começou a esquecer palavras. Se você pegar os livros dela, do início da carreira, do meio da carreira, do final da carreira, existe uma grande diferença de densidade lexical. O que é isso? Ela, no meio da carreira, ela utilizava muito mais palavras do que no final da carreira. No começo da carreira, ela não tinha experiência. No meio da carreira, ela chegou no ápice, aí ela teve Alzheimer, ela começou a esquecer. Mas mesmo esquecendo, ela ainda tinha uma habilidade fantástica com a língua. O que os autores fizeram? Pegaram todos os livros da Agatha Christie e colocaram no computador e começaram a fazer análise. Então conseguiram, essa é uma análise sincrônica daquele momento da Agatha Christie. Os leitores eventuais de Agatha Christie nem perceberam que a mulher estava doentinha. Os assíduos perceberam que no final o livro estava, mas está mais xoxinho, não sei o que lá, ela já estava esquecendo as palavras. Então, aconteceu esse processo lá. Então, você pode fazer essa questão sincrônica. Bem, Fernando? O modo diacrônico, ele pega, falando história, ele é historicamente, então ele pega desde o início até o atual, ou só... Você pode estabelecer um período, mas você vai utilizando... o pessoal que fazia diacronia era o pessoal que sabia latim, grego, aramaico. Era o pessoal que ia explicando como que a língua chegava naquela situação. Normalmente ia até o início do processo daquela língua, né? Mas eram pessoas muito versadas em línguas clássicas. Então eles faziam esse estudo via línguas clássicas. A gente, enquanto linguista, hoje não, a gente tira a foto porque a gente vê a língua como um sistema, a gente quer entender a língua como se funciona naquele momento. Eu ia perguntar se no estudo sincrônico eu posso, por exemplo, é que o senhor estava explicando, pegar, fazer um estudo sincrônico, mas do passado. Pode. Se eu tiver todas as informações. Como a gente estava falando, Machado de Assis, pode pegar. Você pode até fazer um estudo sincrônico da carta do Pedro Vaz Caminho. Dá para fazer. Mas você pega naquele período e você analisa as relações naquele período. Você não fica fazendo essa movimentação histórica. Ok? Tudo bem? Senhoras e senhores? Por exemplo, eu dei esse exemplo já, mas um estudo sincrônico seria a gente avaliar o dialeto de Piracicaba em relação ao estado de São Paulo hoje. Como que está? Não sei. A gente poderia fazer um estudo sincrônico do... Alguém de Americana, Santa Bárbara? Então, o impacto que a vinda dos americanos teve na cidade.
Dizem as más línguas que influenciou o R retroflexo. O pessoal fala, esse porta, torta, não sei o que lá. Não sei, eu nunca vi isso tudo enquanto não mostrar o pau, eu não acredito na copa. Então, não sei, mas dizem que funciona assim. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, ó, esse daqui eu gastei 2 horas para tentar resumir os 4 conceitos. O conceito de fala do Saussure e o conceito de performance do Chomsky são semelhantes. Tem detalhes técnicos, mas não interessa para mim. Eles são semelhantes porque a gente está analisando a língua a hora que você fala. Você está analisando a fala. Então, quando você está falando alguma coisa, isso daqui é a ideia de fala ou performance. Tanto o Saussure como Chomsky não se interessaram por esse lado da língua. Eles interessavam-se pela língua na cabeça do falante. Tudo bem? Porque a língua falada é cheia de hesitação. Para eles, isso daí era ruído na comunicação. Para eles, isso era falha no sistema. Isso não era como a língua realmente funcionava. Diferentemente da linguística que a gente pratica hoje. Por exemplo, eu acredito muito nessa questão da fala. Eu trabalho com a língua depois que o sujeito falou. O que passa na cabeça dele também é aí. O cara pode estar pensando o que ele quiser. O que importa para mim é o que ele falou. Tá? Então é uma outra forma de ver a língua. Então, só que a grande diferença entre o Saussure e o Chomsky é que o Saussure acreditava nesse caráter coletivo da língua. Então, a língua, ou seja, a língua, né, lá, ela está na cabeça do coletivo. Ele via a língua como uma criação social em que todas as pessoas estavam envolvidas. Okay? Então, a língua não está só na minha cabeça, na dela, é no coletivo. Okay? Enquanto que o Chomsky acredita, lembre-se que o Chomsky está vivo ainda, o Chomsky acredita que a língua, o Chomsky acredita que a língua está na cabeça do indivíduo. E a partir do indivíduo você consegue entender o todo. O Chomsky acredita que nós temos um dispositivo na cabeça que ele é acionado quando sua mãe começa a falar e a gente começa a produzir língua. Sua mãe, seu pai, as pessoas que estão à sua volta. Ok? Isso. Então, para ele, a gente já nasce sabendo. Só falta sentido. A gente nasce, é como se fosse um computador. A gente nasce com HD. Aí a mãe imprints. Ela, no HD, a língua. Perfeito, né? Ok. Enquanto que o Saussure acreditava nessa questão coletiva, no social. Hoje, a maioria dos pesquisadores é meio a meio. A gente acredita que tem um forte fator biológico, mas ao mesmo tempo tem um forte fator social. Quais são as razões para a gente acreditar no fator biológico? Crianças com retardo severo, crianças com QI de 30, 35, que é muito abaixo da média, a média é mais ou menos 90, 100, crianças com 35 de QI conseguem aprender uma língua. Então, quer dizer, elas podem ter todas as dificuldades do mundo, mas elas conseguem falar. Normalmente, né? Tem alguns casos com dificuldade e tal, com restrição, mas elas conseguem falar. Então deve ter alguma coisa que é inata do homem. Ao mesmo tempo
crianças que, por uma razão ou outra, foram privadas de convívio social, elas não desenvolvem a língua. Aqueles casos de criança lobo, crianças que foram isoladas pela família, as famílias neuróticas, que às vezes tranca a criança no porão, não sei o que lá. Tem vários casos que, por exemplo, eu li o caso de uma menina que ela ficou trancada até os 17 anos no porão da casa lá. Os pais não falavam para ninguém, ela pronunciava alguns sons, mas ela não conseguia falar direito. Aí ela passou por psicólogos, tal. Aí ela estava reaprendendo, isso foi na China, então ela estava reaprendendo a língua. É mais antigo isso ou é coisa? Não, é recente, isso daí foi acho que em 99, 2000, não é muito antigo não. Mas tem vários casos. E para você provar essas coisas também, tem muitos estudos com gêmeos. Muitos casos de gêmeos que foram separados, tal. Então, os gêmeos normalmente têm um QI muito próximo, mas se um está num meio que tem mais riqueza vocabular de lexical, se a mãe fala mais, etc, ele fala melhor do que o outro, mas então, quer dizer, tem os dois fatores são vários. Teve um conhecido meu que teve um AVC e parte do vocabulário ele perdeu, né? Então ele não sabia, por exemplo, pronunciar mais mesa, carro, não lembrava mais o nome de algumas pessoas do convívio dele. Assim. Isso dá credibilidade à ideia do Chomsky? Eu acho que não. Acho que o Chomsky não chegou nessa questão. Até recentemente, os pesquisadores acreditavam que nós tínhamos a divisão no cérebro entre o hemisfério direito e esquerdo. Então eles acreditavam que parte do som era armazenado de um lado do cérebro, não lembro qual dos dois, e o conceito da palavra no outro. Então quando dava AVC, ou o sujeito sabia o que ele queria falar e não conseguia pronunciar, ou ele pronunciava coisas que não tinham sentido. Ele falava carro, e ele não queria dizer carro. Então, quer dizer, ele perdia essa dissociação. Hoje, eles perceberam que a língua está armazenada em várias áreas do cérebro. Então, eles estão, principalmente com essas tomografias computadorizadas, eles estão descobrindo várias questões sobre o cérebro. Então, é uma área quentíssima hoje. Mas eles não sabem exatamente como funciona essa questão do AVC. O que acontece às vezes o sujeito perde o significado, às vezes ele perde o significante, ele perde o som da palavra, essa imagem acústica, e consequentemente o signo todo fica comprometido. Professor, é mais comum a gente lembrar primeiro o significado. Por exemplo, a gente esquece uma palavra, a gente sabe o que a gente quer falar, mas a gente esquece o significante dela. Exatamente. Porque se você mostrar, se você perguntar para ele, ele sabe dizer qual que é, mas às vezes ele não consegue falar. E às vezes vice-versa, você fala, ele consegue reconhecer, mas ele se confunde. Então, tem vários casos. Quem gostar dessa área, o nome disso daí chama-se afasia. Em inglês é o mesmo nome, aphasia. É uma área que trata de todos esses distúrbios de fala. Tá? O pessoal da linguística, tem um pessoal que trabalha com isso, mas não é o forte. Quem gosta disso daí, normalmente é o pessoal de neurologia, o pessoal de biologia. Ô professor, é meio maluco, mas eu fico pensando também, por exemplo, quando a gente quer lembrar de uma palavra, fica pensando, não lembra. De repente ela vem. Eu sempre quis saber de onde que ela veio. Em inglês a gente fala, this is the $1 million question. Se você descobrir, você está rico. Tem várias teorias sobre o cérebro. Uma delas, que é bastante interessante, é mais ou menos o seguinte. Se você imaginar o cérebro, tá, como um produtor de alguma forma, tá, um produtor de ideias, imagens, como que ele faz essas conexões, a gente não sabe direito. Mas a questão é,
existem conexões e a gente não sabe se o cérebro armazena tudo que a gente vê, ouve, sente, ou se somente certas coisas são armazenadas. Tá? A grande maioria das pessoas acredita que nós não temos uma memória infinita, porque na realidade é uma relação química que acontece no cérebro, as famosas sinapses. Olha que bela palavra. Se vocês quiserem impressionar uma homocreia ou homocreia no final de semana, fala, você é a sinapse da minha vida, olha só. Coisa profunda, você causa ligações químicas. E aí, o que acontece? Quando você perde essa relação, algum problema aconteceu no processo químico. Então você vai acionando outras coisas até você chegar na palavra, até você chegar na questão. Então as pessoas não sabem se o problema é na armazenagem da palavra ou no sistema de comunicação, para você juntar as coisas. Então as pessoas não sabem aonde está essa. Mas é uma pergunta fascinante. Primeiro, aonde nasce? Segundo, se a língua que você fala influencia o que você pensa, será que a gente pensa em imagem? Será que a gente pensa em cor? Será que se a gente falasse outra língua de criança, a gente pensaria coisas diferentes? Sabe uma coisa curiosa? Eu vi isso muito assim de perto. Eu tenho uma sobrinha com 7 anos que ela é síndrome de Down. E eu acho máximo assim, tudo nela foi mais atrasado. Uma criança com 1 ano e pouco, ela foi lá com 3, né? E com muita terapia e tal. Então, assim, em relação às palavras dela, é muito engraçado o seguinte, desde muito novinha, ela entende tudo que a gente fala, ela só não consegue falar. Então eu falava assim para ela, aqui, onde está o nariz? Então, quer dizer, ela sabe o que é nariz. E o olho da Rebeca? Então, assim, ela sabia tudo o que era nela, ela só não conseguia falar. E até hoje é assim. Hoje ela está com 7 anos, hoje, por exemplo, a gente almoçou, nós duas almoçamos juntas, e aí tinha sopa, e ela queria torrada em cima da sopa. E ela contava, né, resmungava, porque o som não sai, claro, resmungava pedindo torrada. Aí eu olhei pra ela e falei, o que é? Você quer torrada? Ela, sim, sim. Então, assim, é engraçado, ela consegue entender tudo que a gente fala, tudo, ela entende tudo. Se eu falar assim, Rebeca, vai lá no quarto e traz o seu travesseiro pra mim. Ela vai lá no quarto e traz o travesseiro pra mim. Só que ela não é capaz de falar, tia, isso é um travesseiro. Né? Mas ela entende o que é um travesseiro. Tipo assim, ela troca algumas palavras, tipo, ela não consegue me chamar de tia, ela me chama de Kia, sai Kia. Né? Então, assim, muitas palavras, tudo, a minha irmã entende tudo que ela fala. Como mãe dela, a minha irmã entende tudo que ela fala. Ela conversa o dia inteiro com a minha irmã. Porque ela criou um código Isso. e a sua irmã entende o código. Isso. Então, assim, ela vai, a gente começa a cantar pra ela a música da Xuxa, porque ela tem todos os DVDs, né, desses negocinhos da Xuxa. Então a gente começa a cantar, tipo, minha boneca de lata. Ela já dança igualzinho no... Eu acho engraçado assim, porque eles têm um acaso, né? Mas é impressionante que ela entende tudo. O que acontece é que mesmo em pessoas que não têm essa questão, não sofreram um processo de paralisia ou não sei o que lá, o que acontece é fascinante, porque se você imaginar que a gente consegue falar, é um milagre. Porque as experiências da gente são completamente diferentes, as ideias são completamente diferentes. Como que a gente consegue combinar que os signos são semelhantes? É fantástico. É um negócio assim. Só um segundo aí. Estava conversando com o médico, ele falou assim que acontecimentos que acontecem na nossa vida, a gente geralmente tem a habilidade de guardar, mas não é tudo. Então a gente vai eliminando. Não é tudo. Então a gente vai eliminando. Geralmente falar porque você só pensa em coisas ruins. É que as
as coisas negativas, de uma certa forma, na nossa cabeça, chama mais atenção. Então é mais fácil a gente lembrar de uma coisa negativa que aconteceu do que de uma coisa positiva. Então ele falou para mim que a gente sempre elimina as coisas, porque o nosso cérebro ele não guarda. O cérebro tem uma capacidade de armazenar melhor coisas que são impactantes. A questão é como você impacta o cérebro das pessoas. E outra coisa que ele falou também, que acho que essa primeira palavra sinapse, que geralmente o que acontece? Geralmente na nossa cabeça. A gente está falando uma palavra, a gente sabe o que é, mas a gente vai esquecendo, fica difícil, inclusive na fala. Ele falou também de uma coisa relacionada à química, na cabeça dele, que a sinapse é química. É pura química. Então, quando a gente começa a sofrer disso, a gente tem que procurar ajuda, porque pode se transformar numa coisa séria. Senão a gente vai perdendo as palavras, você não consegue estudar. Por quê? Porque você é burro? Não é porque você é burro, porque você está sofrendo alguma disfunção. Quando eu perdi a audição do lado direito, o primeiro teste que fizeram foi para ver se eu não tinha perdido a ligação com o cérebro. Para ter perdido a ligação do ouvido com o cérebro. Porque senão você começa a esquecer como falar. Aí você começa a ficar com aquela fala pastosa. Você começa a... Eu também dou uma coisa sobre o TDA também. Oi? O TDA. Transtorno de déficit de atenção. Também a gente está relacionado. Tem uma série. Isso daí é uma área fascinante. Tem dezenas de coisas. Eu vi um documentário que, na realidade, o cérebro ele capta tudo que está ao seu redor, porque ele absorve interessa. É o que existe assim, na realidade, são modelos. São modelos. As pessoas acham que funciona dessa forma. A gente tem algumas dicas. Pessoalmente, eu acho impossível a gente lembrar de tudo. Eu acho impossível, porque se é um processo químico, por mais regado que seja o seu cérebro de processos químicos, como que você vai lembrar de tudo? Imagina a quantidade de informação que existe numa cena. Por exemplo, eu estou olhando aqui na sala. Quantos tons de roupa tem? Quantos cabelos diferentes, quantos olhares diferentes, quantos sons. Quantas palavras eu falei? Isso daqui são segundos. Então eu acho difícil. É lógico que tem pessoas que têm facilidade, tem um jeito. Mas eu acho que o cérebro precisa de um sistema para expurgar essa informação. Que algumas pessoas defendem que é o sono. Você começa a afetar o seu sono, você começa a não lembrar direito, você não dorme direito, você está cansado no outro dia, você começa a não render direito. Então, tem uma certa relação. Então, o cérebro precisa dar uma relaxada em algumas questões. Só que a gente não sabe direito. Eu, por exemplo, como professor de inglês, eu adoraria saber como fazer o aluno ficar relaxado e aprender, como impactar o que eu estou falando no cérebro dele para ele conseguir lembrar. Imaginou eu falar a palavra, sujeito dali 10 anos da letra, pô, eu sou o cara mais puro de alegria. Mas a gente não sabe, Tanto que vocês notem, o professor de idiomas, especialmente, é cheio de ficar pulando, é cheio de ficar andando, é cheio de fazer cor, porque a gente busca formas de chamar a atenção, que é o que a gente acha que impacta. Ok? Ok. Questions, problems, doubts? No? Ok? Ok. Tem as minhas anotações aqui. Ó. Senhores, senhoras, ó. Uma definição simples de linguística está aqui, ó. É o estudo de todos os
fenômenos envolvendo a língua, na realidade, a linguagem. A estrutura, o uso e as suas respectivas implicações. A estrutura, seu uso e a respectiva implicação desses usos. Teoricamente, a linguística busca relacionar o impacto que a língua e a comunicação tem nas pessoas. Ela busca perceber como que as pessoas utilizam isso, como que as pessoas aprendem por meio da língua, como que as pessoas trabalham a língua. Eu falo uma vez, só eu confio no gravador do colega, senão... Ok? Então, como toda área de conhecimento, as pessoas fazem uma taxonomia, uma classificação. Dentro dessa taxonomia, dentro dessa classificação, essas são as áreas mais tradicionais, as áreas clássicas. Há várias outras áreas, mas essas são as tradicionais. A fonética se incumbe de trabalhar com o som acústico. Ela está preocupada com a física do som. Como que a palavra é produzida. Quais os órgãos que estão envolvidos nesse processo de produção. Como que pessoas que têm vozes diferentes, timbres diferentes, cordas vocais diferentes, produzem sons que são inteligíveis entre as pessoas. Na realidade, existem faixas de frequência que você pode produzir determinados sons. Então, o que dá à língua esse caráter de falante nativo ou não nativo é você produzir dentro dessas faixas de frequências com a respectiva entonação, com o respectivo ritmo, etc. A fonologia trabalha com o som também, porém ela trabalha com o som dentro do sistema, por isso que essa ideia de sistema é muito importante. Por que dentro do sistema? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que em inglês a gente precisa utilizar esses dois marcadores aqui para a gente saber a diferença entre o TH de brother e think. Esses dois sons têm sentido em inglês, eles excluem palavras. Dentro do sistema de inglês. Em português, isso daqui não faz sentido nenhum. Ok? Não é só essa definição mesmo, é dentro do sistema. Dentro do sistema. É o contraste mínimo entre sons dentro do sistema. Então, em português, se eu falar tia ou titia, não tem problema.
Mas se eu falar dia, isso fora. Ok? Então são esses contrastes de. Já se falar dia, está fora. Dia, você fala guia. Você vai falar, você está com a língua, né? Mas você vai entender. Você falar dia, tudo bem? Morfologia, lembre-se das suas aulinhas de português, processo de formação de palavras. Por que a morfologia é tão interessante? É porque a morfologia vai proporcionar a criação de novas palavras. A língua tem sistemas de criação de palavras. E é a morfologia que dita como isso funciona. Se vocês quiserem criar, eu dei esse exemplo em sala, qualquer palavra em português, ela vai seguir os parâmetros do português. Eu dei um exemplo que era o seguinte: se você for pensar em qualquer verbo, criação de qualquer verbo, ele vai seguir a terminação mais comum em português, que é o AR. Então, qualquer verbo que você for inventar, verbo, sei lá, torpedear, o ato de enviar torpedos a cada 3 segundos. Eu torpedeio, tu torpedeias, etc. Mas é torpedear, não é torpedeia, nem torpedir. Nunca vai ser ir ou er. Porque a formação de verbo em português que não está dentro dos parâmetros é A. Porque é assim, porque a língua são os fatores morfológicos de formação. Se você quiser agregar afixos, prefixos ou sufixos, vai seguir os prefixos ou sufixos da língua portuguesa. Professor, estudiosos que fazem uso sincrônico, eles apelam para a morfologia? Você pode fazer um estudo sincrônico da morfologia para você entender como que ela está funcionando naquele momento. Você pode fazer. Possível. Ok? Tranquilo? Facinho? Semântica é sempre relacionado com o sentido das palavras. Ou seja, como que essas palavras operam dentro da língua, qual sentido elas têm e como que esses sentidos mudam. Por exemplo, hoje vocês usam muito o verbo ficar. É um verbo difícil de definir, mas ficar não tinha esse sentido. Estou ficando. Imagina a questão. Tudo bem, não. A palavra causou impacto, ela não vai esquecer. Vai ficar alojada na sua vida. Sintaxe, estrutura da língua, tá? Ou seja, sintaxe é como nós tentamos entender as partes que organizam a língua. Tentando entender como as partes que organizam a língua. Lembre-se daquelas análises sintáticas famosas, que você buscava o sujeito, o verbo, o predicado, o
Você tentar entender como funciona a estrutura da língua. Professor, então, Oi? denotação e conotação estão dentro da sintaxe? Denotação e conotação, sim. A pragmática também veio muito a questão da denotação e da conotação. O que a palavra significa e quais são as conotações que ela tem. Denotação é sempre o sentido literal da palavra, o sentido mais forte, o primeiro sentido. A conotação é os outros desdobramentos desse sentido. Por exemplo, ficar é ficar. O ficar que a Renata estava pensando é uma outra conotação. Sintagma nominal é a base da sintaxe da língua. Então você vai ter um sintagma nominal, você vai ter um sintagma verbal, um sintagma que forma adjetivos, advérbios, locuções. Então são agrupamentos em torno de palavras mais fortes que vão formar um grupo. Então, por exemplo, se você tiver assim, o bom aluno. Aluno é o núcleo e o bom aluno é o sintagma que se agrupou. Ok? Ok! Senhoras, gramáticas descritivas e normativas. Super fácil também. A descritiva faz o quê? Escreve. A normativa impõe o quê? Normas, regras. Toda vez que o sujeito falar, você deve falar dessa maneira, é normativo. Lembre-se do bom e velho Segala, Pascoal Segala, Celso Cunha, qualquer outro lá, gramáticos famosos. Tudo bem? O descritivo, ele vai descrever, que foi o caso dos linguistas que vocês viram. Eles não estavam chegando e falando, não é assim que se fala, está errado. Ele estava tentando, basicamente, descrever como a língua funciona. Quando você vê uma sentença como essa, não esqueça de tirar o que daqui, I ain't got no money, ela tem dois problemas de acordo com a gramática tradicional. Ela tem uma forma que não é considerada padrão e tem duas negativas. Em inglês, normalmente você evita, dentro da gramática tradicional, essas duas negativas. Então, o gramático tradicional ia falar, essa frase está errada. O gramático, o linguista, ia falar, não, essa frase, essa sentença, funciona dentro de um sistema perfeitamente normal. Vamos descrever dentro como funciona. Ok? Sim, não, talvez. Não, sim. Qual o sentido de ain't? Oi? Ain't é negativo. I ain't gonna do it. I ain't going. É uma negativa. Não, é muito usado. É muito usado. Só que é tipo assim, para nós fazer, para mim fazer. Só que a gramática tradicional diz que está errado. Talvez por causa para mim fazer. Ela fala que está errado, mas todo mundo fala. Ok? Oi? Ó. Normativo é que te dá a norma. Fala assim, ó, essa é a norma do português padrão. Você tem que falar de acordo com essa norma. É uma regra. Essa regra é aleatória. Tá? Escolheram uma variante do português e falaram, esse é bom português. Em detrimento aos outros. Ok? Professor. Oi? Aleatório
ela é... O grupo que ganhou, ficou. O grupo que ganhou impõe a variante que ele utiliza, como sendo a melhor, a mais bonita. No linguista, a frase dele, ela pode estar desestruturada, no entanto, não se entenda. Não, desestruturada não. Ó, desestruturada é isso daqui. Lembra que eu mostrei isso? Ó. Isso é uma frase agramatical. Agramatical. Essa não dá para entender. Não dá para entender e ela está fora dos padrões. Mesmo que eu falasse assim, ó. Você entende, mas um falante nativo rejeitaria como uma frase do português. Então, o linguista descreve, ele fala, e o falante nativo não aceita. Tá? Então, quer dizer, alguma coisa isso, como a gente fala assim, não sei que está errado, mas sou errado. Tá? E isso daí é um filtro. Então, o linguista tem que escrever para entender. A gente não consegue explicar tudo. Então, essa ideia, esse mito, que a gente consegue explicar como funciona o present perfect, como funciona a diferença de ser e estar. A gente vai tentando. Oi? Isso é cachorro, que é cachorro. Eu vou passear no cachorro. Olha a perfeição. Desliga a câmera, por favor. Olha a perfeição do sujeito. Olha só. Ele me acusou de zoofilia. Que vou comer cachorro. Cuidado com a conotação. Olha só, é a conotação que ele deu.